você Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo fala da renovação da mente, o renovar da nossa mente, para que experimentemos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E 2, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo vai trazer um ensinamento muito importante e fundamental para que a gente possa romper com as cadeias da mediocridade mental. Outro dia eu falei a respeito do nanismo espiritual e o nanismo mental, que é a falta do crescimento. O crescimento físico não é o problema, a pessoa poder alcançar a estatura de 1,80 m, 1,90 m, não está nisso. O êxito e o sucesso de uma pessoa não está no tamanho do seu corpo. O nanismo mental, o nanismo espiritual tem impedido as pessoas de alcançar a plenitude em Deus. E muitas vezes isso é reflexo de preguiça ou reflexo de uma influência de cultura que ela recebe, quer seja religiosa ou cultura social. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, prestem atenção, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis. Diga comigo: não vos conformeis. Diga: não vos conformeis. Isso fala de modelagem. Quando você pega aqui tem um vaso, o que tem aqui dentro não é sólido, é líquido. Então isso modela o que está dentro, porque a cultura que devemos ser modelados não é a cultura do mundo, o padrão do mundo, mas é a cultura bíblica, a cultura da palavra de Deus. E a cultura da palavra de Deus, formando essa modelagem na nossa mente, vai nos transportar para a dimensão, não apenas para vivermos o que é bom ou o que é agradável, para vivermos o que é perfeito. Diga: mente. Não vos conformeis, não se deixe modelar pelo mundo. A expressão mundo não é cosmos, é uma outra expressão que o apóstolo Paulo ele usa para definir padrões, que são sistemas de influência e de comportamentos que vão moldando de época após época, e conforme a época é um modelo. Ele está falando: não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma do mundo. Nós como cristãos temos uma identidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Fala de uma metamorfose que vai acontecendo como que numa escala constante, pela comunhão com a palavra de Deus. O processo de transformação da nossa mente se dá no nível da comunhão que nós temos com a Bíblia Sagrada. O processo de transformação da nossa mente se dá com o contato que nós temos com aquilo que é santo, renunciando e rejeitando aquilo que é profano. Algumas coisas se contextualizam, outras jamais. A contextualização, quando nós olhamos para a forma que os primeiros cristãos se vestiam ou calçavam, eles calçavam sandálias. Não quer dizer que hoje a gente tem que calçar sandálias. Nos dias de Jesus, eles andavam e se transportavam muitas vezes a pé, ou de jumento, ou de camelo. As coisas evoluíram, e hoje nós nos transportamos de carro, de trem, de metrô, de avião. Nós não precisamos ficar debaixo daquela modelagem de sistema que fora outrora. Quando nós olhamos para a cultura Amish, que é uma cultura de crentes anabatistas, um movimento que surgiu na Suíça, depois eles migraram para os Estados Unidos para formar uma comunidade de pessoas isoladas,
e se fecharam num padrão de cultura que até hoje eles usam o meio de transporte de carroça e rejeitam tudo quanto é tipo de tecnologia. Mas a Bíblia não está falando a respeito disso, que você não possa evoluir nisso, mas algumas coisas são inegociáveis para o padrão da palavra de Deus. Existem muitas culturas que têm exercido influência por séculos e gerações. Quando nós vemos a cultura helenista, que é o berço da filosofia, que nasce na Grécia, e depois a influência de Roma, são influências pagãs que têm moldado a consciência e a natureza do mundo. Mas eu quero mostrar para você e dizer para você que o modelo para rompermos com as cadeias, as limitações da nossa mente, e nos transportar para uma dimensão poderosa de entendimento e compreensão da palavra de Deus, e deixarmos essa dimensão do nanismo mental, intelectual até, e mais que isso, espiritual, passa pela cultura hebraica. Alguém perguntou para um judeu bilionário: qual é o segredo da sua riqueza? Sabe qual a resposta que ele deu? O segredo para a minha riqueza está na Torá. O quê? Está no quê? Na Torá. E o que é a Torá? São 5 primeiros livros, que é a base da construção e consolidação de uma nação na moralidade. Cultura hebraica, de uma base consolidada de família, que guarda e vive os preceitos da palavra de Deus e não negocia esse padrão jamais. O apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje, nesses dias, o Brasil celebra a festa chamada Carnaval, que vem de uma origem significada a Deus a carne, mas na verdade é uma exposição à carne. E é tão simples. Quando a gente quer aprender alguma coisa, você simplesmente dá um clique assim e busca lá as informações, e as informações elas aparecem na tela do seu celular. E olha o que significa isso. Qual é a origem disso? Qual é a origem do carnaval? E eu estava pensando, eu pensando comigo, falei: essas coisas a gente nem precisa falar mais com a igreja. E o Espírito Santo falou comigo: você precisa ensinar a igreja. Você é o pai da igreja, você é o líder da igreja, e essas coisas precisam ser ensinadas e faladas. E muitas vezes eu rejeito e até luto para que eu não fale a respeito dessas coisas, porque essas coisas dentro de mim, elas estão resolvidas. E eu pensando que estão resolvidas dentro de mim, está resolvido dentro de todo mundo. Mas o Espírito Santo falou: não, isso não está resolvido dentro de todo mundo não. Então é preciso falar. Mas olha o que diz aqui: o carnaval, período anual de festas profanas. Período anual de festas o quê? Profanas, originadas na antiguidade e recuperadas pelo cristianismo, e que começava no dia dos reis e acabava na quarta-feira de cinzas. Olha só, festejos populares provenientes de ritos e costumes pagãos, caracterizavam-se pela liberdade de expressão e movimento. Percebe? Depois eu fui um pouquinho mais, porque as pessoas muitas vezes usam as máscaras do carnaval. Na verdade, começou com a elite da sociedade europeia. Eles colocavam as suas roupas de luxo e colocavam as máscaras para não serem reconhecidos, e pegação geral. Então eles iam para os contextos das festas, pegava geral e não eram reconhecidos por causa das máscaras. Interessante, porque tudo que Satanás quer é implantar a cultura do mundo em nós, mas na verdade nós fomos chamados para implantarmos a cultura do reino no mundo. Amém? Eu estava pensando a respeito disto. Na verdade nós não podemos olhar para eles que estão lá fora nas festas e chamar o juízo de Deus, em hipótese alguma. Nós temos que clamar a Deus para que Deus nos alcance pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Eu estava pensando a respeito de Estevão, estava vindo para cá pensando a respeito disso.
E fiquei pensando a respeito de Estevão, que estava sendo apedrejado. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele foi o primeiro mártir. Ele não chamou juízo sobre aqueles que o estavam apedrejando. Ele orou pedindo a Deus que os perdoasse. Então a nossa chamada hoje para o Brasil não é para que Deus julgue a nação, mas que Deus tenha compaixão da nossa nação, e aqueles que não compreendem as Escrituras sejam alcançados pela revelação e ter o discernimento aberto, para que experimentem qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Agora, presta atenção, nós temos filhos, você tem filhos, e a criança muitas vezes na escola, os amiguinhos, aquela coisa toda, não é verdade? E muitas vezes tem as festas juninas e outras festas mais, e até as festas de carnaval. Como se comportar? Porque diz assim, se você não levar a criança, você vai poder traumatizá-la. Traumatiza não, hipótese nenhuma traumatiza. Não traumatiza alguém. Muitas vezes o sim traumatiza. O não é tão divino quanto o sim. É muito importante preservarmos dos nossos filhos nesse tempo, para que a cultura e a mentalidade da palavra de Deus, que a cultura e a mentalidade hebraica se expanda dentro deles, e não a cultura debaixo da influência pagã. O sistema do mundo diz que é normal uma criança com 12, 13, 14 anos ter a sua iniciação sexual, mas isso não é o padrão bíblico, não é o padrão da palavra. Quantos traumas são gerados, maculando identidades. Muitos pais dizem, olha, é melhor que tenha sexo dentro de casa do que na rua. Então pode vir o namorado e dorme na casa, e a namorada pode dormir na casa do namorado. Isso não é padrão bíblico. Existe um padrão da palavra. E quando nós começamos a trilhar o caminho pelo padrão da palavra, nós vamos experimentar não apenas a boa, a agradável, mas nós vamos chegar na perfeita vontade de Deus. Diga perfeita vontade de Deus. Deus deu a Josué 1:8, Deus deu a ele a chave para a entrada na terra, para possuir a terra, para entrar num novo nível de prosperidade e de conquista. A nossa prosperidade, na verdade, passa pela renovação da nossa mente. Porque prosperidade, lógico, é muito mais do que dinheiro. É uma vida saudável. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha só. Não se aparte da onde? Da tua boca. 3 coisas importantes e fundamentais que você precisa desenvolver para alcançar esta dimensão poderosa em Deus: mente, confissão e ação. Diga mente, confissão e ação. Talvez você diga, já ouvi tanto a respeito disso. Não basta apenas ouvir tanto a respeito disso, tem que começar a praticar isso. Que as palavras da tua boca e o meditar do teu coração sejam agradáveis diante de Deus. Salmo 19. As palavras, a meditação e a ação. Deus deu a Josué a chave para que ele fosse bem sucedido, para que ele prosperasse. Ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de tempo em tempo, de vez em quando, uma vez por semana. O que ele está dizendo? Dia e noite. Eles, todos nós, sem exceção aqui, podemos deixar o nível em que nós estamos de conquistas pessoais, familiares, profissionais, ministeriais, e entrarmos numa dimensão poderosa em Deus, se nos voltarmos para a prática da palavra de Deus. O nosso contato é muito pequeno, muito pouco. Temos que intensificar isso. Deus quer que você fale muito mais do que dele. Deus quer que você seja renovado na sua maneira de pensar, para que você experimente ele. É muito mais do que falar dele, é experimentá-lo, é vivenciá-lo, é se tornar exatamente o que ele é. Há uma avalanche do contexto de sociedade que vem para nos inundar e nos privar de sermos aquilo que Deus planejou para que fôssemos. Você vai ser ministrado intensamente neste lugar.
E se você se deixar ministrar e se abrir para a revelação que sai do altar, você jamais será a mesma pessoa. Depois que Deus cria a imensidão dos oceanos, mares, terra, peixes, répteis, aves, árvores, Ele cria o homem. Antes que você existisse, Deus criou a provisão. A provisão não veio depois. Isso aqui veio depois. Isso aqui veio antes. Deus te fez primeiro, depois, mas a comida já estava pronta. Tudo que você precisa para se alimentar foi criado antes, não foi depois. Existe um termo que se usa já há muito tempo, mas está em evidência, que é empoderamento. Diga empoderamento. Vimos uma onda do empoderamento da mulher, o feminismo, aquela coisa toda. Deixa para lá. Se precisar falar para falar, eu falo. Diga empoderamento. Quando um prefeito é eleito, ou um governador, ou um presidente da república, ele escolhe ministros, escolhe secretários, sendo o governador ou o prefeito. E diante da cidade, da sociedade, tem um momento em que ele reúne esses ministros ou secretários, e ali ele investe os secretários ou os ministros de autoridade, o empoderamento, para desenvolver aquela função e fazer se cumprir o propósito. Olha só, Deus fez tudo isso, produza. Daí Deus falou para o homem: governe. Você está investido de autoridade para governar sobre tudo isso. O domínio sobre as riquezas da terra, Deus deu ao homem. Deus falou para o homem: é com você agora. Vai lá e domine. Não é por força, não é por violência, é um estado espiritual, de entendimento, de compreensão. Outro dia eu estava vendo Geográfico, sei lá como chama esses canais, os gaúchos aqui da Argentina, da Patagônia, eles foram pegar alguns cavalos selvagens. Cavalo selvagem, meu irmão, o bicho é bravo. E eles saíram para pegar esses cavalos. Eles não usaram lá, simplesmente embretaram e foram levando. Eles conduziram, colocaram num cercado e fecharam. 3 horas, olha só, 3 horas foram suficiente para que ele domasse o cavalo, selasse o cavalo, e o cavalo adestrado para desenvolver o trabalho. 3 horas. Não bateu no animal, não açoitou o animal, ele dominou o animal. Irmão, um cavalo selvagem é bravo. A postura dele, ele entrou no cercado onde tinham ali 10, 15, 20, escolheu 3. E ele foi se aproximando do animal, dominou. Não é o animal, tá? O Júnior. O Júnior é aquele lá. O homem criado segundo o propósito de Deus para governar. Meu irmão, impressionante. Por quê? Cumpriu o propósito, domínio. Para você subir na vida, você não precisa matar, você não precisa roubar, você não. Não. Tem gente que acha que esse é o caminho, esse é o caminho de morte. Você não precisa mentir. Não, se não tiver uma mentirinha, não tem como ir. Vamos voltar para as Escrituras. A concepção judaica. Você está entendendo? Na concepção e o padrão do mundo, se você não fizer seguir o padrão do mundo, não tem como. Se nós olharmos, meu irmão, na perspectiva natural, na perspectiva humana, a sociedade é irrecuperável. A nação é irrecuperável. Sim ou não? Eu estava conversando com um vereador de uma cidade do interior. Ele falou: apóstolo, não vou mais não, é o último mandato. Não vou, não quero mais. Loucura. Ele falou: se não houver uma intervenção divina.
naturalmente é impossível mudar o sistema. E é verdade. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Quando Rebeca queria um filho, Raquel queria um filho, ela veio a Jacó. Ela disse: dá-me filho, senão eu morro. Mas a resposta para ter filhos não estava nele, estava em Deus. Então, viu aquela mulher falou: olha, dá esse carro aqui, senão eu vou morrer. Vai para Deus, o maridão não tem condição de dar. Vai dar uma apertadinha nele, quem sabe consegue dar. Mas Deus consegue, Deus tem. Então nós temos que ir para onde? Para Deus. E Deus tem a resposta. Mas Deus está nos chamando neste dia para o domínio. É um estado espiritual em que você vai entrar, rompendo com as cadeias de uma mentalidade debaixo da cultura pagã, romana, ou helenista, né, Helena? Deixa para lá. Percebe? Meu irmão, é impressionante essa mente. A Bíblia diz que a alma generosa, ela prosperará. Romper com essas cadeias de limitação. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Você pode sim, você consegue e você tem. Amém? Está à disposição. Está tudo à disposição. É uma questão de espírito, é uma questão de mente. Por isso que o apóstolo Paulo, quase que ele faz uma oração: rogo-vos, porém, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E não se deixe modelar pelo padrão mundano, pelas concepções do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Como ser renovado? Se voltando para a palavra. Se apegue à palavra. Leia a Bíblia. Ouça mensagens que edificam a sua fé. Você não precisa ficar ouvindo A, B, C, D, milhões. Não. Entra lá no podcast, entra no site da igreja e ouça as nossas mensagens. Basta para você entrar numa nova dimensão. Pode ter certeza disso. Para que você não seja contaminado em concepções e ideias de pessoas religiosas, que ao invés de libertar você, aprisiona você nos seus conceitos pessoais de mediocridade. Eu fui convidado para ministrar na igreja de São José, e eu fiquei assim um pouco impactado, não pelo convite de estar lá, não. Já ministrei em congressos com 10, 15 mil pessoas. Eu vou ministrar para empresários. Mas eu fiquei assim impactado pelo tema e a ousadia dele colocar esse tema: seja rico. Me impactou porque vem de uma tradição batista. E mesmo nós dando ênfase ao ensinamento a respeito de prosperidade, somos criticados por isso. E alguns, essa teologia da prosperidade. Fala assim: você quer receber o decreto profético, seja rico, ou você quer receber a palavra liberada sobre você, seja pobre? Qual é a palavra que você quer? Então está aí. Tem gente que quer ser rico, mas a mente é de pobre, porque tem uma concepção equivocada a respeito de riqueza. Não é, Deus não tem, Deus fez isso. Imagina, se Deus fez assim, falou domine, Ele tem problema com isso? Não, o problema não está nele, o problema está em cada um de nós, nas nossas concepções, ideias e formatação que recebemos debaixo de uma cultura familiar ou mesmo religiosa, que tem uma aparência de piedade, mas não tem piedade alguma. Você pode entrar nesta dimensão, rompendo com essas cadeias, essas prisões e essas concepções. Quando você consagra o seu dízimo, o dízimo é do Senhor. Alguém diz: mas o dízimo é da lei. Meu irmão, Abraão, ele viveu antes da lei, muito antes da lei, e ele já era dizimista, veio antes. Sacrifícios e ofertas estão estabelecidos na Bíblia desde o jardim do Éden. Quando fala de Abel e Caim, que Abel preparou a sua oferta, eram as primícias, não era o segundo, o terceiro. Então nós vimos essa concepção de oferta a Deus, sacrifício a Deus, desde o Éden. Então não é uma invenção da igreja moderna, não.
da teologia da prosperidade, absolutamente não. É um princípio da palavra de Deus, debaixo de uma cultura hebraica, que traz rompimento de cadeias, de pobreza e de miséria, que assola a nossa mente, assola a nossa alma. Você pode entender isso? Então se alegre quando você ouvir a respeito do ensinamento de prosperidade. Vou encerrar. A Bíblia diz que o homem justo, ele deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Olha isso, pense nisso. Deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. A herança não vai perecer no filho, vai chegar na descendência futura, vai chegar nos netos e nos bisnetos, não vai se perder na caminhada e na jornada. Isso é extraordinário. Sabe por quê? Porque o homem de bem, ele ensina e ele doutrina o seu filho a respeito de economia, a respeito de finanças. Essa é a responsabilidade nossa. Ensinar os nossos filhos a administrar finanças e ter disciplina a respeito de finanças. A expressão da nossa generosidade na entrega e na consagração dos dízimos, das ofertas, das serviços. Outro dia eu vi o Silvio Santos, ele é judeu e dizimista. A concepção de dízimo não é apenas para o povo evangélico, é para todo aquele que segue os preceitos da palavra de Deus. E o dízimo é do Senhor.